Eu gostaria de renovar a esperança de vocês de que Jesus daqui a pouquinho estará voltando. Esse é o tema que eu gosto de sempre repetir, porque ele faz com que a gente se sinta renovado e com mais força para continuar. Eu gostaria de mostrar uma coisa que eu recebi essa semana, alguns dias atrás, um cartão de trabalho. O irmão Sena, ele é taxista, e quando eu recebi, na frente estão as informações de contato, nome, telefone, e atrás ele colocou o logotipo da Novo Tempo, com todas as informações para a pessoa poder assistir o canal. Ele vai até colocar aqui no site também. Achei muito interessante a ideia, uma forma da gente divulgar o Evangelho. Cartão de trabalho, mas colocar aqui atrás, ele já sabe de pessoas que começaram a assistir a televisão porque viram o cartão dele. E são formas diferentes que a gente vai arranjando para poder pregar o Evangelho mais rápido e Jesus poder voltar. Vamos cantar o hino de número 147, Nós o veremos, muito em breve, retornando em glória. Vamos cantar, eu quero ouvir um coral bem forte, Nós o veremos. Vamos lá? Nós o veremos, retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. com muitos anjos. Nós o louvaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor. Entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Só as mulheres agora. Nós o veremos, radiante brilho, nosso louvor alçaremos aos céus. Com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, Todos juntos, amém. Maranata. E nós iremos com Ele muito em breve. Enquanto estivermos aqui, a gente ainda continua falhando, errando, fazendo coisas que a gente não deveria fazer. Mas Deus nos aceita do jeito que nós somos. E eu gostaria de convidá-las a cantar o hino de número 278. Do jeito que eu tô, Senhor, eu me achego a Ti, porque o Senhor é Salvador. Eu sou pecadora. Todas as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu quero entregar nesse momento. Vamos cantar. Tal qual estou, eu venho a Ti. Aceita-me, ó Salvador. E deixem para trás toda a culpa, toda aquela sensação de errado. Vamos cantar? Tal qual estou, eu venho a Ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em Teu amor, ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou. Tal qual estou, eu venho a Ti. Perdão me podes conceder. Perdão me podes conceder, e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a
Gostaria de cumprimentar a igreja e ser cumprimentado de volta. Bom sábado. Como é bom estarmos aqui, é um lugar de alegria, um lugar onde encontramos consolo, onde encontramos força, vigor e principalmente o amor de Deus. Você quer transmitir tudo isso para as pessoas ao seu redor, dando um sorriso, cumprimentando, abraçando. Este é o lugar para você estar feliz. Então, transmita isso para quem está perto de você. O senhor quer se unir a nós? Também gostaria de estender este cumprimento a quem está nos assistindo pela internet. Que Deus o abençoe aonde você está e que você se sinta bem, porque essa também é a sua igreja. Deus o abençoe. Eu queria destacar algumas coisas. No sábado que vem, serão muitas as atividades. Nós teremos aqui palestras, teremos a nossa comissão da igreja às 18 horas. Mas neste sábado, algo diferente vai acontecer à tarde. Normalmente o espaço jovem é feito aqui no espaço da igreja, mas neste sábado, hoje, será no campo de piquenique às 17 horas. Você sabe, aquele clima de pôr do sol em família, com os amigos, vendo literalmente o sol baixar no horizonte, será assim hoje à tarde. Um clima muito gostoso, com bastante louvor, com leitura da Bíblia, oração. É um momento que você não pode perder. Traga a sua família, se junte a nós. E eu ouvi dizer que vai ter até alguma coisa quente para a gente tomar, que vai estar no friozinho ali do fim da tarde. Fora estes anúncios, gostaria de que você tivesse um dia memorável aqui na igreja. Se você quiser saber mais sobre a programação da igreja, seu boletim aqui, e ele é estendido ainda com mais informações no site da igreja, igrejaunasp.com. Que Deus te abençoe, que você saia daqui enriquecido espiritualmente e com a certeza de que Deus está ao seu lado. Que esse encontro aqui na casa de Deus seja real para você também. Um dos momentos felizes nessa igreja é quando temos crianças aqui na frente. Eu gostaria de chamar a Olívia Gabriela de Oliveira Pereira com seus pais, avós e amigos que estiverem por perto. Sejam bem-vindos, é um momento de dedicação. O pastor Estina vai nos abençoar neste momento. Bem-vindos. Amados, subam aqui. Quando o faraó perguntou para o Moisés quem é que ele queria levar para adorar a Deus, né? Ele falou assim: nós vamos com os nossos jovens, os nossos velhos e com as nossas crianças. Vou ler um verso da Bíblia para vocês. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. É uma responsabilidade nossa, né? Evitem, Olívia, né? Que a Olívia fique muito exposta para as coisas desta vida. E permitam que ela fique bastante exposta para as coisas do reino de Deus. Tá bem? Durante a música nós vamos tentar colocar o pezinho dela naquela Bíblia ali. E depois nós vamos fazer oração aqui. Tá bem? Na hora da oração, eu vou pedir que o pastor Mateus segure a Olívia. Tá certo, pastor Mateus? Se algum dia
você vir um pingo de chuva a rolar nas janelas, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Pastor Mateus, pega aí a Olívia. Nós vamos ajoelhar aqui. Vou pedir que vocês me ajudem com as energias dessas crianças aí agora para a hora da oração, para a gente poder ajoelhar todos nós aqui, por favor. Aqui. Senhor, agradecemos pela vida que prossegue e continua, vida que o Senhor Jesus veio nos oferecer. Estamos hoje, nesta hora, dedicando a Olívia ao Senhor. Por ela pedimos saúde, bênção, prosperidade, inteligência, sabedoria, equilíbrio, todas as coisas necessárias. E também a salvação. Para os pais, pedimos a inteligência, a sabedoria que vem do Senhor, para educar esta menina nos teus caminhos, para que no dia da volta de Jesus ela esteja pronta. Oramos também pelas demais crianças que estão aqui à frente, bem como pelas demais crianças da igreja. Fazemos isto agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Parabéns.
Deus abençoe, viu? Para bom sábado, igreja, para esse momento especial de fidelidade da nossa igreja de hoje, nós separamos um vídeo para sua reflexão, para que você reflita no significado de dízimos, de ofertar e, acima de tudo, de adorar a Deus com tudo aquilo que temos e que somos. Vamos assistir. Decidir dizimar e ofertar é uma decisão difícil. Contas de casa, custos da escola, o preço da gasolina, plano de saúde, comida, entretenimento, tudo compete com os limitados recursos que recebemos. E muitas vezes é mais fácil justificar nossas necessidades do que atender ao convite para doar. Mas doar, na Bíblia, é um caminho para nos aproximarmos de Deus, conforme nós confiamos em sua provisão. Vamos ver 3 verdades bíblicas para nos ajudar a confiar nossas finanças a Deus. Verdade número 1. Todo o nosso dinheiro pertence a Deus. O Salmo 24:1 nos diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Essa verdade nos leva a uma pergunta: não quanto do meu dinheiro eu devo dar, mas sim quanto do dinheiro de Deus eu devo ter. Verdade número 2. Doar uma parte da nossa renda para o ministério de Cristo nos ajuda a lutar contra a cobiça. Querer coisas demais é perigoso para a nossa alma. Mateus 6:24 nos diz que você não pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Verdade número 3. Dizimar e ofertar fortalecerá nossa fé nas promessas de Deus. Filipenses 4:19 diz que Deus irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quanto mais nós encontramos e confiamos nas suas promessas, mais fácil fica ofertar e dizimar. Em Mateus 6:21, Jesus afirma que onde nosso tesouro está, lá também estará o nosso coração. Então, cada vez que você se deparar com a escolha de doar ou não doar, lembre-se de fazer uma pergunta de fé. Eu confio nas promessas de Deus? Agora, os diáconos e as diaconisas irão estender a todos vocês a oportunidade de confiar nas promessas de Deus.
Eu entrego meu coração como oferta de gratidão por tanto amor e proteção, por dar seu filho amado e a minha salvação. Minha vida vou dedicar aos teus pés, Senhor. Um feliz sábado a todos vocês. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia do NASP São Paulo. Vamos iniciar o nosso culto de adoração com um hino de louvor. Senhor,
Graças a Deus que Jesus abriu a porta para você. Entre nela. Jesus nos aguarda. Vamos nos ajoelhar. Mas aqueles que têm um pedido especial, quem sabe uma necessidade na família, uma enfermidade, um problema, que quiser vir à frente, nós vamos orar de um modo especial por aqueles que trazem aqui à frente algum pedido. Alguém que queira vir à frente e dar oportunidade, nós vamos orar juntos aqui nessa oração intercessora. Ajoelhemos-nos. Amado Deus, eterno Pai, quão felizes estamos te adorando na tua casa de adoração, na casa de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão linda de sol, que marca as horas benditas do dia santo que Deus criou para nós santificarmos, para honrarmos e glorificarmos o teu nome. Te agradecemos pela liberdade religiosa que temos em nosso país. E lembramos daqueles que vivem em países onde não há liberdade religiosa, onde não há liberdade de consciência, onde há perseguição, que tu dês a eles ânimo, força e coragem. Senhor Deus, aqui estamos como teus filhos e almejamos entrar por esta porta que Jesus já abriu. Somos fracos, pecadores, carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Senhor Deus, que nesta manhã o teu servo, o querido pastor Estino, ao abrir a tua palavra mais uma vez, ele seja ungido pelo Espírito de Deus e que nos traga aquela palavra de que nós carecemos. Senhor, nos lembramos daqueles que não puderam vir aqui, que estão enfermos, com dificuldades, que tu estejas com eles também. Lembramos daqueles que estão enlutados, tristes, abatidos, os enfermos do teu povo também. Mas carinhosamente, por esses irmãos que vieram aqui à frente, tu sabes o que vai no coração deles, as súplicas que eles estão fazendo a ti. Sem ti nada somos, em ti tudo nós podemos. Agora, Senhor, por favor, perdoando os nossos pecados, batiza-nos com o teu Santo Espírito, em nome, por amor de Jesus. Amém. Acredito em ti, sim, acredito em ti. Eu tenho quase nada para oferecer e
quase nada tenho para te ofertar. Eu quase me afoguei nas águas do viver, e quase a morte me levou a naufragar. Mas no meio desse vendaval de ilusão, o teu amor tomou pra si o meu lugar. Deu-me nova vida, deu-me um novo coração. Pediu-me tão somente para aceitar. Eu acredito em ti, pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim, Senhor. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por para oferecer. Quase nada tenho para te ofertar. Eu quase me afoguei nas águas do viver, e quase a morte me levou a naufragar. Mas em meio a esse vendaval de ilusões, o teu amor tomou pra si o meu lugar. Deu-me nova vida, deu-me novo coração. Pediu-me tão somente para aceitar. Eu acredito em ti, pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. acredito em ti. 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 Pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu viverei por ti, Pois acreditas em mim. eu serei fiel a ti. Pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Acredito em ti.
de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e colher, há tempo de espalhar e há tempo de ajuntar, há tempo de ganhar e perder. Mas como é difícil esperar sem ver além, sem crer que no meu tempo encontro todo o bem. Há tempo de buscar e há tempo de perder, há tempo de lembrar e esquecer, há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo de odiar e amar. Nem sempre todo tempo é a hora de querer. É Deus que sabe quando é melhor acontecer. O tempo de Deus é sempre o melhor. Te escuto seu querer. É onde descanso o meu coração. É onde eu escuto em oração. O tempo de Deus é como um farol, é sabedoria, é meu sol. Eu vou pra sempre viver no tempo de Deus. No tempo de Deus, de nos ajuda a prosseguir, nos leva a confiar e esperar, tendo em seu cuidado que não duvidarei, até que Ele queira esperarei. A hora perfeita é a hora do Senhor. o meu futuro é dele e é dele o meu amor. Escuto o seu querer, é onde descanso o meu coração, é onde eu escuto em oração. O tempo de Deus é como um farol, é sabedoria, é meu sol. Eu vou pra sempre viver No tempo de Deus, seu querer, é onde descanso o meu coração, é onde eu escuto em oração. o tempo de Deus é como um farol, é sabedoria, é meu sol. eu vou pra sempre Tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Senhor, obrigado ao coral Expressão Jovem, inspiração.
As músicas falaram de fidelidade, falaram de tempo, né? São coisas sem as quais nós não podemos ser cristãos e viver, né? Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado, povo de Deus. Uma alegria cumprimentar vocês todos que estão aqui na nave da igreja. Vocês que nos acompanham pela internet, nossa igreja virtual. Vocês são gente muito boa, só pelo fato de estarem conosco, viu? Mas mais do que isso, porque vocês pertencem a Deus. Todos nós pertencemos ao Senhor. Queria abraçar hoje de forma especial o pastor Paul Antunes, a sua esposa, os seus filhos. Eles nos copiam lá do Canadá. Dar um abraço também na Celinha, que é como uma filha para nós. A outra filha, a Ana Bárbara, está assistindo, mandou uma mensagem agora. Com o Dudu, Marinha, todos vocês que nos acompanham pela internet são muito bem-vindos. Eu queria começar fazendo uma oração, por duas razões. Eu quero orar especialmente por duas pessoas, e eu quero orar em favor do assunto que nós vamos tratar hoje. Eu disse para minha esposa esta semana, que é um dos assuntos mais difíceis, porque ele trata de coisas do passado, mas ele trata das coisas de hoje. É um assunto assim muito atual e que nos toca, nos choca e às vezes até mexe conosco. E eu quero que Deus nos abençoe para isso. Eu quero orar em favor do pequeno Rica, o filhinho da Samela e do Tiago, que são membros da nossa comunidade. Nasceu esses dias, continua na UTI. E quero orar em favor da Karina, que é cunhada da Manu, da equipe que pilota a nossa escola sabatina online. E eu quero orar por você que está aqui, você que nos acompanha. Incline sua cabeça, querido Pai. Obrigado por tua bondade, porque o Senhor está nos sustentando com mão poderosa a nós enfrentarmos as lutas desta vida, o estresse, a depressão. Nós sabemos que o Senhor está nos sustentando com a tua poderosa mão. Louvado seja o Senhor. Continue cuidando do pequeno Rica, também da Karina, de todos nós. E agora, Senhor, eu peço em favor do estudo da tua palavra, que o teu Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração, que sejamos tocados, transformados em Jesus. Amém. Bom, a pergunta que, se eu não fizer, vocês me cobram depois é: onde está a Bíblia? Mostra aí. Está aí. Pode ser eletrônica, vale. E aí não basta ter apenas a Bíblia, tem que ter uma canetinha. Pode ser uma como essa aqui, ó. Essa aqui é muito especial, que eu ganhei de um amigo meu que está sentado ali. Obrigado. Pouca gente tem uma Parker 51. Eu tenho porque eu tenho amigos. Agora é o seguinte, um gancho aqui. Nós temos Deus. Deus é nosso amigo. Nós temos tudo, gente. Por que a gente precisa de uma canetinha? Para anotar. Porque depois, daqui a um tempo, você vai abrir a sua Bíblia. Se puder fazer uma anotação aí na sua Bíblia eletrônica, faça também, porque quando você passar os olhos de novo nesse texto, o Espírito do Senhor vai fazer você lembrar desse sermão. Porque o Senhor Jesus falou isso, que o Espírito nos faria lembrar de todas as coisas, amém? Nós já tratamos de vários assuntos. Este é o 9º tema, tratando dos profetas menores. São 12 ao todo. Lembrando que eles são chamados de menores, não porque os seus escritos são menos importantes do que dos outros profetas, mas porque o que eles escreveram, resumidamente, é menor do que os outros profetas escreveram. Por exemplo, nós temos um desses profetas menores, cujo livro tem um capítulo só. Imaginem se nós formos comparar um livro de um capítulo só com um livro como o do profeta Isaías, que tem 66 capítulos. Por isso os teólogos deram essa conotação de profetas menores. No nosso primeiro encontro, nós tratamos sobre o profeta Oséias, onde eu falei sobre o amor incondicional e intencional de Deus. Eu estou repetindo.
Deus nos ama de forma incondicional. O exemplo é assim: se eu amar a Deus, Ele vai me amar. Se eu não amar a Deus, Ele vai me amar do mesmo jeito. Não é uma troca, como um compromisso que nós fazemos no dia do casamento, de amar até o fim. Não. Deus nos ama a despeito de nós mesmos. Mas o seu amor, ele não é só incondicional, ele é também intencional. Visa nos transformar à imagem do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Depois nós tratamos do livro de Joel, que é o que vem em seguida, amor restaurador. Falamos sobre Amós, o amor compassivo. Em Obadias, nós falamos sobre o amor que liberta. E em Jonas, falamos do amor inclusivo. Às vezes, nós amamos um grupo de pessoas, mas não amamos um outro grupo de pessoas. Já perceberam? O amor de Deus é diferente. No amor de Deus, todos nós e todos os outros, todos estão incluídos, todos. Jonas ficou aborrecido com Deus. Por quê? Porque ele pregou em Nínive e o Espírito do Senhor converteu 100% dos habitantes de Nínive. Aí Jonas se deitou debaixo lá da sua planta, aborrecido. Aí Deus falou: vou dar uma lição nesse camaradinha meu. Mandou um bichinho picar no tronco da aboboreira, ela se secou e ele ficou com aquele sol escaldante na cabeça, do meio-dia no Oriente Médio, sofrendo. Falou: Senhor, mas por que o Senhor destruiu a aboboreira? Ô Jonas, você não acha que 120 mil pessoas valem muito mais do que uma plantinha? Sem desvalorizar as plantas, que elas são úteis, né? Para não termos um problema aí com o Greenpeace. Deus quer incluir no seu amor todas as pessoas. Então, ame todas as pessoas, inclusive os seus inimigos. Você viverá muito melhor. Amor inclusivo. Depois eu falei sobre Miqueias, que é o amor misericordioso. Falei sobre Naum, que é um livro terrível, porque é o único livro de todos os profetas menores que não tem um final feliz, porque é só juízo. Porque para os ímpios é juízo e castigo e acabou. Não aceitou a salvação, está fora do plano de Deus. Mas mesmo em Naum, num livro que só fala de castigo, tem uma mensagem positiva. No verso 9 do primeiro capítulo, Naum diz assim: a angústia não se levantará pela segunda vez. Depois eu tratei sobre Abacuque, confiança inabalável, e hoje vamos tratar sobre Sofonias, juízo com misericórdia e graça. Amados, nós estamos nos aproximando e rapidamente do dia do juízo, o dia final. Se você leu a mensagem que está no boletim, você já entendeu isso. O juízo, ele é uma etapa, composta de pelo menos 3 etapas. Isso é o que nós conhecemos. Ele está em processo. Mas o dia final está se aproximando rapidamente. E quando o dia final chegar, em que todas as ações estarão definidas, onde estaremos nós? Essa é a ideia do livro do profeta Sofonias. Sofonias tem uma coisa muito interessante que não encontramos em todos os livros. Ele fala do juízo como castigo e como cura. Então, para Sofonias, o juízo, ele não é apenas punitivo, ele é também curativo. Aí nós poderíamos comparar com o pai ou a mãe, quando a mãe, por exemplo, está educando o filho. A mãe diz: olha, você não faz isso aqui que não é bom. Aí ele faz uma vez: não faça isso que não é bom. Ele faz outra vez. Aí a mãe diz assim: se você fizer de novo, a mamãe vai ter que corrigir você. Era assim? Era, né? Era assim. Na minha casa, sabe como é que era a correção, doutor Wilson? Era uma varinha de marmelo. Os meus pais seguiram a Bíblia. E não seguiram o politicamente correto de hoje, que diz que não é para bater, que não é para educar. Que hoje nós estamos criando aí gente sem educação completamente, né? A Bíblia diz que é para não retirar a vara. Tinha uma varinha de marmelo, porque ela enverga, ela não quebra, mas ela queima, ela arde como fogo. E eu não era muito fácil também.
Não precisa rir, porque você também não era muito fácil. Se eu for descobrir a sua vida, você vai ver que eu também vou rir de você. Só vou contar uma para vocês. Uma vez nós soltamos busca-pé, que é uma coisa que nem sei se tem hoje, é um foguetinho. A gente quebrava o rabicho do busca-pé e nós soltávamos dentro de uma igreja. Na hora que os irmãos estavam orando, parece que o espírito tinha baixado lá, né, naquela hora, porque todo mundo ficava doido. Aí chegava em casa, a mãe que já tinha dito que não era para fazer aquilo, pegava a varinha de marmelo e educava. Eu fui bem educado. Para ser bem educado, você precisa dar um pouco de trabalho para saber o que é educação. O juízo de Deus é assim. Deus fala, não faça isso. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Agora, eu vou fazer aquilo porque eu quero salvar você. Eu tenho convicção plena de que minha mãe, quando me educava, ela fazia isso porque me amava intensamente. Ela educou 9, bem educados. Estão todos na igreja. Nós não tivemos nenhum problema desses graves que acontecem por aí, graças à educação. Deus, quando nos chama para o juízo, não é apenas para punir. Deus quer nos curar. E o livro de Sofonias, ele tem essa capacidade. Eu vou dar algumas informações para vocês. Primeiro, Sofonias viveu mais ou menos ali por 640 a.C. Por um período de tempo ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele nasceu no reinado de Manassés, que segundo a Bíblia foi o pior rei de Judá. Manassés era tão ruim, era tão mau, que ele mandou sacrificar um dos seus filhos para um deus pagão. Mandou queimar o filho. Pior do que isso. Algumas crianças eram mortas quando nasciam, por ordem do rei Manassés. Por isso Sofonias se chama escondido em Jeová. A ideia do nome Sofonias é escondido em Jeová, porque provavelmente ele foi escondido do rei, para não ser morto junto com tantas outras crianças que foram mortas. Já leu em Hebreus 11:37 que a Bíblia diz que algum profeta foi cerrado ao meio? Foi esse camarada aí, que mandou cerrar o profeta Isaías. Colocou ele dentro de um tronco, passou a serra no tronco com ele dentro. Ele era um rei muito mau. E reinou mais do que 5 décadas. Imagina a degradação do povo de Judá em razão desse governo tão ruim. Porque se o governo é bom, ele abençoa o povo. Agora, nós falarmos de governo bom é meio complicado. Então vamos falar de governo ruim, que é mais fácil, né? Então, o governo, quando é ruim, o povo é penalizado, o povo sofre, o povo se degrada. E naquele tempo, aconteceram todas as coisas que vocês podem imaginar, no aspecto social, no aspecto político, no aspecto moral e no aspecto religioso. Foi dentro desse contexto que, capítulo 1, verso 1, veio a palavra do Senhor a Sofonias. E aí o texto diz que foi nos dias do rei Josias, rei de Judá, e a palavra foi, 2, de fato consumirei todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Antes de prosseguir, vamos dar uma olhadinha na tela, coloca para mim aquela primeira imagem, para vocês terem em mente como é que nós podemos estudar um livro da Bíblia. Eu acho que é oportuno dizer isso agora. Então você pode estudar um livro da Bíblia tendo um esboço na cabeça. Então o livro tem sempre uma introdução, um prólogo. Deus que não faz nada, Amós diz isso, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. As ameaças, por que Deus está ameaçando? Está no prólogo, na introdução. Logo em seguida, o Senhor fala do dia do juízo. O dia vem logo, é amargo, todos os soberbos serão destruídos, ninguém vai conseguir comprar a solução, nem com prata, nem com ouro, é um dia de amargura, é um dia de sofrimento, dia do juízo. Irmãos, se eu tirar qualquer palavra disso que está na Bíblia aqui para vocês hoje, eu estarei sendo infiel com vocês, infiel com Deus. O dia do juízo vem rápido, é um dia de angústia, é um dia de sofrimento e ninguém poderá comprar esse dia. Há julgamentos e julgamentos, vocês sabem disso.
Alguns julgamentos, mesmo a pessoa sendo culpada, ela sai como sendo inocente. É o julgamento do homem. E em outros julgamentos, mesmo a pessoa não sendo culpada, ela sai como culpada. É o erro humano. No julgamento de Deus não tem isso. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou comprar esse juízo, esse julgamento. Se eu fizer muitas coisas boas, eu não vou comprar isso. Não é com isso que se compra. Aí o Senhor fala no capítulo 2, no segundo capítulo, sobre juízos contra diversas nações. Porque o juízo de Deus, amados, ele não é só com a casa de Deus. Ele começa com a casa de Deus, mas ele para todos os povos, para todos os povos. Aí o capítulo 3, ele fala especificamente do juízo contra o povo de Deus, Jerusalém, a filha de Sião, a amada do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Porque Jerusalém, que deveria ser o lugar da glória do Senhor, havia se transformado num lugar de covil, de salteadores, de bandidos, havia se tornado um lugar de prostituição, de cultos a divindades pagãs, e por aí vai. Mas o final do livro é lindo, gente. Dos versos 8 até o 20, salvação para Jerusalém, para o povo de Deus, salvação para Judá. No finalzinho, se eu tiver tempo, eu vou mostrar um trechinho que está num livro chamado, eu não me lembro agora se é Patriarcas e Profetas ou se é Profetas e Reis. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar para explicar para você que tudo que está escrito no livro de Sofonias é como se fosse escrito para os nossos dias, para os dias atuais. Que todas as suas profecias se aplicam especificamente para os dias que antecedem o dia da segunda vinda de Cristo. Nós poderíamos estudar o livro desse jeito aí, ó. Mas nós poderíamos também ter uma outra visão. Vou dar só mais uma, porque você pode estudá-lo com diversas visões, com diversos enfoques. Nós poderíamos dar uma olhada no livro do seguinte ponto de vista: da visão, do olhar. Primeiro, olhar para dentro. Pode ver que está falando de coisas nossas. Olhar para dentro de você, olhar para dentro da sua igreja. Então olhe para dentro de você. Se hoje o Senhor passasse o prumo do juízo em você, você seria aprovado? Você seria aprovada? Mas não precisa responder, só para pensar. Eu seria aprovado? Se o prumo do juízo fosse passado aqui na nossa igreja, nós seríamos aprovados? Gente, eu vou dar uma informação aqui que vocês vão ficar meio tristes. Vocês não deixem nada por aí, tipo celular, tablet, porque nesses últimos dias já desapareceram 3 tablets aqui dentro da igreja. Um celular desapareceu agora há pouco, aqui dentro da igreja. Se o Senhor passasse o prumo aqui, nós seríamos reprovados. Porque se eu esquecer o meu tablet ali em cima do banco, ó, se eu esquecer aí, eu posso vir aqui amanhã, segunda-feira, e encontrá-lo ali. Porque ele não é de mais ninguém daqui. Ele é do pastor da igreja. Mas se ele ficar aqui, ele pode ser do pastor, é bem assim mesmo. A pessoa vai rir, falar, opa, deixou para mim, o que está na casa de Deus, a casa de Deus é nossa, Deus é o nosso Pai, é meu. Se Deus passasse o prumo na igreja, ela seria reprovada agora. Agora. Nós não devemos olhar só para dentro de nós, para a nossa igreja, nós temos que olhar ao redor, a nossa comunidade, a nossa cidade. Se Deus passasse o prumo na nossa cidade hoje, ela seria reprovada. Uma cidade do tamanho dessa aqui, com todo o dinheiro que se arrecada nessa cidade aqui, todo mundo deveria ter onde morar. Eu nem vou falar que deveria ter água, né? Porque senão já dá uma confusão aqui. A cidade seria reprovada. Olhando além do horizonte, é uma outra maneira. Então, 3 pontos de vista do livro. Olha para dentro, olha ao redor e olha longe. Se nós olharmos além do horizonte, as nações deste mundo, se Deus passar o prumo, todas serão reprovadas. Pergunto, estou certo ou estou errado? Está correto? É a palavra de Deus que está dizendo isso. Vamos rapidinho dar uma olhada aqui no livro. Depois dessa tela aí, eu queria falar o seguinte: provavelmente, ou certamente,
Sofonias pertencesse à linhagem real. Isso aqui é bom você ter na cabeça, porque isso aqui é só estudo, não tem nada a ver com salvação. Por que que certamente ele era de linhagem real? Você pode estudar qualquer profeta, qualquer pessoa da Bíblia. Quando a pessoa não é de linhagem real, ela dá o nome do pai ou da mãe só. Sofonias deu o nome, tem o nome da mãe dele, tem o nome do pai dele. Aliás, tem o nome do pai dele, tem o nome do avô dele, do bisavô, do tataravô. Quando numa genealogia ou numa apresentação biográfica aparecem várias gerações, indica que a pessoa é de linhagem nobre, real. Ele era de linhagem nobre. Conhecia todos os problemas da corte. Por isso que ele falava com propriedade. E ele não falou apenas contra o seu próprio povo. Ele falou também contra as nações vizinhas. Mas antes de falar das nações vizinhas, ele falou o que está no verso 7, por ordem de Deus: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Eu posso afirmar a vocês, amados, que o dia do Senhor está perto. Pastor, mas e se Jesus demorar 50 anos? Mesmo que Jesus demore 50 anos, o dia do Senhor está perto. Não sei quantos de vocês assistiram à entrevista desse candidato a presidente da República que morreu num acidente aéreo lá em Santos. Alguns de vocês assistiram. Quando cheguei em casa, a minha esposa falou assim: você viu quem morreu? Não vi, estava na rua. Não. Ela disse: aquele candidato a presidente que foi entrevistado ontem à noite no jornal. Eu falei: mas não é possível. A gente fala não é possível, mas é possível, né? Pensa aqui comigo. Se ele soubesse que morreria na manhã seguinte, porque ele deve ter falado em torno das 9 da noite, mais ou menos, né? 8h30, 9 horas, por aí. Ele morreu às 9h50 da manhã. Pouquinho mais do que 12 horas depois. Se ele soubesse que morreria 12 horas depois, como seria? Ele não sabia que para ele o tempo de decidir acabaria em 12 horas. Pode ser que Jesus demore 50 anos, mas o tempo de decisão não é até o dia, é até o meu dia. Se o meu dia for até aquele dia, poderá ser até aquele dia, ou alguns dias antes daquele dia, que será o dia do fechamento da porta da graça. Por isso nós cantamos: a porta ao céu ainda está aberta, mas logo mais irá se fechar. A porta está aberta, é juízo, gente. Nós temos que estar em paz com Deus e com os homens hoje. Não dá para esperar para estar em paz amanhã. Corra atrás, resolva agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está em Hebreus, no capítulo 3 e repetido no capítulo 4. O dia do Senhor está perto. Ele ainda diz assim: é dia de amargura. 14. Está perto o grande dia do Senhor, e se apressa. Atenção, atenção. Você acha que ele falou assim, atenção? Oh, gente, atenção, não. Ele gritou, atenção! Ele gritou. E o que ele gritou? O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. No dia do Senhor não tem escapatória. Ponto. Aquele ponto que vai no final do parágrafo, que nós chamávamos antigamente de ponto final, não é? É ponto, acabou. O capítulo 2, ele trata das nações que não aceitaram o plano de Deus e até fizeram chacotas com o povo de Deus. Os filisteus, no verso 2, pois o dia se vai como a palha, está escrito aqui, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim,
antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor. As nações distantes são convidadas a que busquem ao Senhor, porque o amor de Deus é inclusivo, não é exclusivo. Deus chamou um povo, mas esse povo deve ser útil para todos os povos. E eu estou dizendo que Deus me chamou e que eu devo ser útil para todos os povos, para todas as pessoas, em todos os lugares. Você foi chamado por Deus para ser útil. Depois, mais para frente, ameaças contra Moabe e Amon. Capítulo 2, verso 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon. Verso 9. Moabe será como Sodoma. Os filhos de Amon como Gomorra. Campos de urtigas, poços de sal. No verso 10 está escrito a razão: por causa da soberba. O Senhor será terrível contra eles. Mais para frente, ameaças contra a Etiópia e a Síria. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Sobre a Síria, a cidade de Nínive, alegre e confiante, dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, pousada de animais. Qualquer que passar por ela assoviará com desprezo e agitará as mãos. Destruição para todas as nações que não aceitam o plano de Deus. É o juízo do Senhor, amados. Último capítulo. O assunto tem a ver conosco, com a casa de Deus, com o povo de Deus. O assunto aqui é contra Jerusalém. Como era Jerusalém nos dias do profeta Sofonias? Jerusalém que deveria ser a glória do Senhor, não era. Olha o que o profeta fala da cidade. Menina dos olhos de Deus, a cidade de Jerusalém. Porque a cidade de Jerusalém, ela está em contraposição à cidade de Sodoma, a cidade de Babilônia. Babilônia é a confusão, é a perdição. Jerusalém é a salvação, é a luz, é a glória de Deus. Sião, do Senhor. Ai da cidade opressora, cidade que oprime os seus habitantes, Jerusalém. Rebelde, manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima dele. Olha o verso 2. Verso 3, digo: seus príncipes são como leões, que estão interessados apenas em se alimentar. Seus juízes são como lobos da noite. 4, seus profetas levianos, homens pérfidos, do mal. Se é do mal, é do capeta, não é de Deus. Seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Você gostaria de ser conduzido por pastores assim? Eu não. Por líderes assim? Eu não. Mas era assim. Eu vou explicar algumas coisas para vocês, rapidamente. Rios de dinheiro, rios, montões, eram ajuntados com a opressão do povo. Os julgamentos eram comprados e vendidos. Parece num lugar desse planeta aqui, né? Os sacerdotes eram idólatras. Você acredite se quiser no que eu vou falar. Mas se não quiser acreditar no que eu vou falar, acredite na Bíblia, porque está no capítulo 1 e no verso 5. Aqui fala no verso 4, no verso 5, fala de duas coisas: dos ministradores dos sacrifícios, e fala dos adoradores de Milcom, ou Melcom. Quem eram os ministradores dos sacrifícios? Gente,
Sabem o que os religiosos fizeram com Jerusalém? Eu vou tentar explicar olhando aqui para a nossa igreja. Colocaram ali naquela entrada um poste com desenho do sol. Se você quiser adorar o sol, então você passa por ali, põe a sua oferta ali, tem um altar. Do outro lado colocaram um desenho da lua ou das estrelas. Aqui, em cima, um altar para Baal. Do lado de lá, um altar para Milcom, que é o mesmo deus Moloque que aceitava o sacrifício de criança. Imaginem como ficou a adoração naquele período. Vou um pouquinho mais longe para você entender. Se você vinha adorar e era homem, então tinha umas sacerdotisas para lhe atender. Ok? E se você vinha adorar e era mulher, então tinha uns sacerdotes para lhe atender. Esse atender é atender em todas as coisas. Preciso ser mais claro ou não? Promiscuidade dentro do templo. Prostituição, adultério, sacrifício de criança. Dentro do templo. Aí Deus falou assim, eu vou destruir. Se fosse você o juiz, e tivesse escolhido uma cidade para ser o lugar onde você gostaria de adorar, e você tivesse o poder de eliminar as pessoas, você eliminaria todo mundo. Não eliminaria não. Sabe por quê? Porque as pessoas, em razão de tanto pecado, elas se tornaram céticas. Elas não entendiam mais nada, estavam confusas. Porque assim, os líderes religiosos, quando não são orientados por Deus, eles têm uma capacidade de conduzir a mente do povo. E o povo pensa que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está fazendo a vontade dos homens. Amados, eu me comprometi com Deus, quando me formei aqui, a ser um pregador da palavra. E eu, quando falo para vocês aqui, eu falo é a palavra. A minha Bíblia está aqui comigo sempre, é só aqui, ó. Só aqui. Esses dias eu fui contratado para ser o pregador do encontro dos professores da União Central Brasileira, da nossa igreja. Umas centenas de professores. O dirigente que me contratou, ele falou assim, queria que você fizesse a gentileza de elaborar aquela frase que você falou quando assumiu a igreja do NASP há 3 anos. Falei, bom, eu falei uma porção de frases, qual delas o senhor quer? Ele disse, eu quero aquela frase que o senhor disse que está indo para a eternidade, e quem quiser ir para ficar perto do senhor. Falei, eu falei isso mesmo, vocês são testemunhas, eu falei isso, né? Mas é a palavra de Deus que me dá essa força. Mas lá atrás, o culto estava todo misturado, sincretismo religioso. Adora Deus, mas adora também Baal. Adora Deus, mas adora Milcom também, Moloque. Adora Deus, mas adora o céu, sol, lua, estrela, essas coisas todas. Adora Deus, mas adora um não sei quem aí. Irmãos, nós estamos adorando só Deus? Se o Senhor nosso Deus passasse o prumo hoje, seríamos aprovados ou reprovados? É juízo, não é brincadeira. É juízo. Deus espera que eu fale isso, e Deus espera que você escute isso, e que eu também escute isso. Porque Deus quer me curar. Porque o juízo de Deus não é só punitivo, ele é também curativo, porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus, essas bênçãos, elas continuam disponíveis a despeito do juízo. Vamos para o final. Dos versos 8 em diante, do 3º capítulo, do capítulo 3. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. Olha que coisa linda, da metade do verso, na metade do verso. Porque a minha resolução. Bom, Deus deveria destruir tudo, não é isso? Está tudo certo até aqui? Deveria destruir sim ou não? Mas olha a resolução de Deus. Porque a minha resolução, na metade do verso 8, é ajuntar as nações e congregar os reinos,
para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Essa é a ideia. Naquele dia, a proposta do Senhor: não te envergonharás, verso 11, de nenhuma das tuas obras. 12, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, amém? Não proferirão mentira. Nós estamos nessa aí? Não me responda. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora os inimigos. Diga amém. Irmãos, graças ao Senhor que Ele lançou fora as sentenças que eram contra nós. Mesmo que nós não passemos no prumo de Deus, Deus já lançou fora a sentença que é contra nós, amém? Sabe o que significa isso? É misericórdia. Com a sua mão de misericórdia, Deus tira o que nós merecemos, que é a destruição, a morte. E com a sua mão de graça, Deus dá o que nós não merecemos, que é a vida. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Depois do 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Eu vou repetir. Deus está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Para frente. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E agora eu vou ler uma coisa aqui que parece brincadeira. Ele, o Senhor, se deleitará em ti, com alegria, renovar-se-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Normalmente nós nos regozijamos no nosso Deus, não é isso que a Bíblia diz? O salmista não chama assim? Aqui não. Aqui o profeta está dizendo que Deus é que vai se alegrar em nós. Deus é que se regozijará em nós. Olha que coisa impressionante. Deus é que ficará feliz conosco. E o profeta não está falando uma coisa absurda, sabe por quê? Isaías já tinha falado isso antes, no capítulo 53, ele diz assim: e ele verá o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficará feliz, ficará satisfeito. Amados, esta é a mensagem. Poderia pôr a última tela para mim, aquela que é o texto? Essa é a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje. O juízo vem vindo, é dia amargo, mas a misericórdia e a graça ainda estão disponíveis, ainda estão. Até quando? Só Deus sabe, ninguém sabe. Ainda estão disponíveis. Se você se apegar ao Senhor, se você confiar no Senhor, vai acontecer com você o que o profeta predisse aqui. Ele profetizou: Deus vai ajuntar um povo, um remanescente. Deus vai se alegrar nesse remanescente, vai estar no meio dele. E quando eu falo o meu bom dia, povo de Deus, estou falando isso. O profeta diz assim: Deus estará com seu povo, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora vem o nosso amigo Sofonias, ele fala assim: e Deus se alegrará com seu povo, amém? Irmãos, vou fazer uma pequenina ilustração aqui. Quando um filho nosso, uma filha nossa, uma pessoa querida,
faz uma coisa bonita que as pessoas aplaudem, a gente olha para esse filho ou para essa filha, né? Se é um menino, a gente diz, é o meu filho, não é? É a minha filha. É assim? Esses dias atrás eu estava pregando numa campal na Bahia, e tem o Arte Trio, que é famoso, já tem aí quase uns 20 anos de estrada, né? E agora eles têm um casalzinho de filhos, e num momento assim do programa, os 2 meninos foram cantar. Eles arrebentaram, para falar a verdade. Eles cantaram lindo. E eu fiquei olhando para o pai, o Bal. Uma hora dessas ele vai ver esse vídeo aqui. E ele ficou olhando assim, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, quando um filho faz uma coisa bonita, como a gente se sente feliz, né? Deus, o que é que eu fiz de bonito para Deus se regozijar em mim? Eu apenas me voltei para Ele, só, nada mais. Eu não apresentei uma peça musical com galhardia, com propriedade, não. Eu não preguei um sermão bonito, não. Eu não fiz 1 milhão de boas obras, não. Eu apenas e tão somente aceitei o seu plano de salvação e Ele vai se regozijar em mim só por isso. E aquela frase que Ele pronunciou quando Jesus foi batizado, aquela frase que Ele pronunciou quando Jesus foi transfigurado, Ele vai pronunciar para você e para mim, este é um filho amado em quem eu tenho prazer, aleluia. Glória a Deus. Olha o texto lá, olha o texto. Profetas e Reis mesmo, de uma escritora chamada Ellen Goldwhite, que eu julgo ser inspirada por Deus, como foi Sofonias. As profecias de Sofonias sobre Judá se aplicam com igual força aos juízos que devem cair sobre um mundo impenitente, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Para quando é essa mensagem? Hoje. Para hoje, para agora. Para o dia de hoje, amados, para hoje. 2 perguntas para encerrar. Se o Senhor nosso Deus passasse o prumo agora do juízo sobre a nossa igreja aqui, sobre você que nossa igreja virtual, você que nos acompanha pela internet, a nossa comunidade seria aprovada? Não responda. Pessoal agora, olhar para dentro. Se o Senhor nosso Deus passasse agora o prumo sobre a minha vida, o prumo do juízo, eu seria aprovado ou rejeitado? Você seria aprovado ou rejeitado? Aprovada ou rejeitada? Bom, se aprovada ou rejeitada agora, não faz diferença. Porque no fundo, o que nós merecemos é que todos sejamos rejeitados. Nós não temos aqui as prostitutas culturais daquele tempo, nem os prostitutos. Nós não temos aqui um poste para adorar Baal, nem para adorar o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem Moloque, nem nenhum dos deuses dos amorreus, dos moabitas, dos amonitas, não temos. Mas será que a nossa vida é um gesto de louvor apenas e tão somente ao Deus Criador do céu e da terra? Pensa. A sua vida é um preito de louvor apenas e tão somente ao Deus Criador do céu e da terra? Sua vida é? Se não é, Deus tem a solução aqui, ó. Se você aceitar a misericórdia e a graça que ainda estão disponíveis, Deus vai ajuntar você, vai morar junto com você, está escrito aqui, e nós estudamos isso hoje. Vai morar junto com você e vai se alegrar em você.
Há alguém que gostaria de dizer assim: Senhor, eu sei que se o Senhor passar o prumo do juízo sobre a minha vida, eu serei desaprovado, eu serei rejeitado. Mas eu quero agora implorar a tua misericórdia e a tua graça. Há alguém que gostaria de fazer isso ficando em pé? E eu também não vou me assentar, porque eu também não me julgo apto para permanecer diante do juiz de toda a terra. Mas eu quero dizer para o meu Deus, eu quero confiar na tua misericórdia e na tua graça. Eu não quero ser destruído. Não é porque ser destruído é ruim ou qualquer coisa assim. Não é por isso que eu não quero ser destruído. Porque eu quero por toda a minha vida e por toda a eternidade, toda, tributar a esse amor tão grandioso que me salva, a despeito das minhas deficiências. Senhor meu Deus, eu estou aqui. O meu povo está aqui. Também o meu povo que nos acompanha pela internet também está aqui. Senhor, nós não merecemos. Nós somos tão culpados quanto aqueles homens e mulheres dos dias de Sofonias. Eles tinham os seus problemas, nós temos os nossos. Mas, Senhor, nós queremos agora registrar a nossa aceitação da tua misericórdia e da tua graça. Tira de nós o que nós merecemos, que é a morte e a destruição. Concede-nos a vida, a salvação. E obrigado porque o Senhor se alegra em nós, tão pequenos, mas somos objetos da tua alegria, do teu prazer. Louvado seja o teu nome. Quero que o Senhor derrame bênção sem medida sobre nós aqui, sobre as pessoas que nos acompanham da nossa igreja virtual. Senhor, segura-nos com a tua poderosa mão até o dia da eternidade. Oramos em Cristo agradecidos. Amém. Amém. Sábado próximo, perdidos dentro da igreja. Não perca. Em paz eu vou.